Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalizo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Assim ainda para quem não ativou a sineta aqui para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando sempre que a Capitalizo é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendação, incluindo o Top Renda Fixa, o Top Fundos de Investimentos são recomendações de fundo de renda fixa, multimercado, ações e também fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de bolsa para o longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixa, do Top Fundos e também do Invista em Ações. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, mas que também traz com ele o Invista em Ações. E o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Como sempre, vou deixar a parte aqui dos relatórios grátis também. Todos os meses a gente traz uma novidade em recomendação. Dá para baixar qualquer um deles, pessoal, é só colocar o nome de vocês e o e-mail. E se vocês colocar o celular, a gente convida também para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista de transmissão do Whats, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Vocês enviam a mensagem para a gente clicando aqui no clique aqui. Tá? Salvem o nosso contato no telefone de vocês, é bastante importante. E vocês podem interagir com a gente, né? Assim como sempre, eu vou deixar também todos os nossos contatos, e-mail e telefone para ver caso vocês queiram conhecer mais um pouquinho a respeito da Capitalizo. Hoje, pessoal, vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Vamos fazer mais vídeos ainda durante 2018, eu sei que o ano está terminando, mas queria fazer uma retrospectiva, né? Falando não só de como o ano foi bom para a Capitalizo, né? Trazer mais essa visão da empresa, mas também trazer a minha visão como investidor, lembrando que nada do que eu vou falar aqui é análise ou recomendação, né? Pode ser que eu traga algumas informações dos nossos analistas, mas trazer a minha visão mais como investidor a respeito desse ano, né? Eu sempre falo, eu não acredito muito nessa questão de simplesmente o ano virar, quer dizer que as coisas vão mudar, mas às vezes a gente conseguir colocar essa questão mais temporal é importante também, né? Óbvio, né? Como a gente comenta sempre, o investidor ele tem que estar mais preocupado não com o tempo, mas sim com ter uma carteira montada de acordo com o perfil dele, seja uma carteira de renda fixa, de fundo de investimento, seja uma carteira mista, enfim, e não tão preocupado com essas questões, o que vai acontecer na semana que vem, o que vai acontecer no ano que vem, porque a gente não sabe, né? Então, para quem é nosso cliente sabe que a gente muda pouca coisa nas estratégias. 2018 foi mais um ano de pouquíssimas mudanças, né? Isso mostra mais uma vez que a nossa assertividade é muito interessante, né? Até porque a gente não quer que o cliente fique que nem o cachorro correndo atrás do rabo, fique pulando de galho em galho, porque a gente sabe que isso não leva a nada, né? Então a gente perde, entre aspas, mais tempo estruturando boas recomendações do que preocupado do que vai acontecer no ano que vem ou do que vai acontecer em 2020. Então 2019 tem de tudo para ser um ano positivo, ok, mas a gente já estruturou nisso esse ano, já estruturou isso no ano passado também, né? Em relação ao capitalismo, foi mais um ano de consolidação da empresa. O nosso modelo é um modelo um pouco diferenciado ou bastante diferenciado em relação ao que a gente tem aí no mercado, já que nós estamos à disposição para os clientes, né? Então o cliente pode entrar em contato direto com a gente para tirar as dúvidas e com isso a gente consegue, na medida do possível, obviamente, a gente consegue personalizar as nossas recomendações, né? Lembrando sempre que tudo de forma clara e objetiva, né? O nosso cliente não recebe textão, não tem aquela coisa enrolada, né? Tudo de uma forma bastante objetiva, mas obviamente o cliente que quiser, ele tem relatório que não falta, né? Todos os dias aí a gente publica pelo menos 2 a 3 relatórios, tá? Então na parte de economia e política, o ano ele terminou muito melhor do que ele poderia ter terminado, né? Querendo ou não, essa questão da vitória do Bolsonaro deu um sopro extra de ânimo, né? Esperança para o ano que vem, para os próximos períodos. Tanto é verdade porque quem está acompanhando a Bolsa agora percebeu que mesmo com o mercado americano
tendo uma queda violenta, né? Especialmente na parte das ações, o mercado aqui conseguiu resistir, e isso é quase impressionante, até se a gente levar em conta o tamanho da queda que teve lá nos Estados Unidos. Deve fechar o pior dezembro aí, desde a crise dos anos 20, tá? Desde a crise de 29. Então isso mostra, sim, né, esse voto de confiança aqui do mercado para o mercado brasileiro. E como o Brasil tem muito trabalho para fazer, né, tem muita coisa a ser feita, e o potencial acaba sendo bastante positivo. A gente fecha o ano com juro em baixa, inflação cedendo desde a greve dos caminhoneiros. Então uma perspectiva bastante interessante para o ano que vem. Obviamente, como todo mundo já sabe, aí é necessário sim fazer uma série de reformas, mas como eu falei, o ano fecha muito bem perto do que poderia ter fechado. Se tivesse ganhado o outro lado aí, com certeza a situação atual seria bem diferente mesmo, e para pior, né? Da parte de renda fixa, pessoal, o mercado, se a gente pegar tanto a parte de renda fixa, fundo de investimento e fundo imobiliário, o mercado evoluiu muito nos últimos anos. A gente tem uma série de opções de investimentos novos. Obviamente, o investidor de renda fixa, ele vai ter que garimpar muito mais para ter boas rentabilidades e em bons títulos. Não adianta comprar qualquer título, mas a gente viu o mercado, especialmente de crédito privado, e mais especialmente ainda CRI, CRA e debênture, crescendo bastante nos últimos anos, e é uma tendência que veio para ficar, tá? A gente vai ver bons títulos aí no mercado, mas como eu falei, para quem está acostumado com taxa gorda de renda fixa, a realidade hoje é bem diferente. Já da parte de fundos de investimento, né, pessoal, falando fundos de investimento, multimercado, ações, renda fixa, fundos imobiliários, o mercado também evoluiu bastante. Eu lembro aí no último boom que nós tivemos nos fundos imobiliários, 2010, 2011, a transparência era muito ruim, a qualidade dos fundos muito duvidosa, né? Eu não vou entrar em casos específicos, mas não era raro vazamento de informação, o fundo não vai pagar rendimento, vai pagar, né? Era complicado, e a gente viu uma evolução muito grande nesse sentido, né? Não só pela quantidade, mas também pela qualidade. A gente pega o mercado de fundos imobiliários, os fundos maiores, saindo daquela questão de fundos monoativos ou com 2 ativos, os fundos maiores, fundos mais transparentes, com carteira diversificada, gestão ativa, uma alocação mais inteligente no momento que é feita novas captações. Ainda tem problema nisso, né? Porque captação sem o dinheiro estar alocado é ruim para cotista, mas os fundos têm melhorado em relação a isso também. E muitos cases positivos, não só entre as nossas recomendações, mas do mercado como um todo. Pouca coisa ruim, muita coisa boa, né? Sendo que o mercado de fundo imobiliário, basicamente, ele é feito por investidores, pessoas físicas, e ao longo do tempo aí a gente acredita também que o investidor institucional vai ter uma entrada maior no mercado de fundo imobiliário, que é bastante positivo, até porque o mercado de fundo imobiliário, perto do mercado imobiliário do Brasil, é desse tamanho, então tem bastante coisa para crescer, né? Entrando em casos específicos, a gente tem um caso que é um case que a gente acompanha há bastante tempo, a SDI Logística, que era um fundo monoativo, mudou a gestora, a gente viu vários fundos mudando de gestor, mudando de administrador. O fundo passou de gestão passiva para gestão ativa, conseguiu crescer, vai comprar novos imóveis, né? Tá com a Rio Bravo hoje, bastante positivo, né? E a gente enxerga esse movimento também em outros fundos. Então o mercado de fundos imobiliários aí com um futuro bastante interessante, tanto no ano que vem, 2020, 2021 e assim por diante. É um mercado muito diferente do que a gente tinha aí há 8 anos atrás, tá? A mesma coisa, fundos de investimento, contato com as gestoras tão ótimos, né? Poucas gestoras não gostam de falar com o cotista, e na verdade a gestora que não gosta de falar com o cotista, ela vai acabar sendo escanteada, né? Ela vai ficar lá com 2, 3, 4, 5 investidores maiores, mas não vai conseguir atingir a pessoa física, tá? Então bastante positivo nesse sentido também. Na virada do ano a gente vai trazer algumas novidades de recomendações para os nossos clientes, tanto em fundos de renda fixa, ações e multimercado, né? E basicamente a gente vai conseguir trazer essas novidades porque os gestores estão facilitando o nosso trabalho, né? Porque, como eu falo sempre, não basta recomendar um fundo,
tem que fazer o acompanhamento, e o acompanhamento é o que dá mais trabalho para ser feito, né? E da parte de ações igual, né, pessoal? Mesmo quando nós tivemos momentos ruins de recomendação, quando a gente pega na bolsa de curto prazo, não foi alguma coisa fora do esperado, alguma coisa que não aconteceu. Tivemos bons ganhos nas operações de curto prazo, de day trade, de position trade, swing trade, rastreador, long short, né? Eu me lembro algumas operações até que eu entrei, né? Eu participo das operações do rastreador e de long short. No início do ano a gente pegou long short que deu 25% de um dia para o outro, né? Naquele caso da Suzano com da fusão com a Fibria, né? A gente montou uma operação um dia antes, né, do anúncio do negócio, e como a gente já estava bastante comprado do início do meio ali de 2017, o início do ano foi um ano que a gente conseguiu realizar bons ganhos, que basicamente aí mantiveram os nossos resultados positivos durante todo o ano. Agora a gente desfez mais algumas operações também do rastreador, mais positivas do que negativas. E como eu falei mesmo, quando o cenário não foi muito bom, não foi nada que não pudesse ser esperado, né? Tanto que se a gente pegar de quase todas as estratégias da Capitalizo, nenhuma teve uma alteração muito grande, né? Algum ajuste fino sim a gente faz, mas tudo funcionou como, não vou dizer perfeitamente bem, porque teve perda também, mas tudo funcionou dentro do esperado, mesmo quando o cenário não foi o mais positivo de todos, mas no geral aí a gente fecha tanto nas recomendações de longo prazo como de curto prazo um 2018 bastante positivo, né? E da parte de longo prazo, alguns cases, às vezes óbvios, mas um pouco esquecidos, como o caso da CEMIG, como o caso da Natura, né, que o mercado estava dando cacetada na Natura, a gente enxergou uma boa oportunidade, né, o caso da Guararapes que eu comentei, e da parte de longo prazo, tanto de fundos imobiliários quanto de ações, como eu falo sempre, incentivar o investidor a fazer aportes recorrentes, baixo giro de carteira, tanto que se pegar as nossas recomendações de ações por longo prazo, a nossa última alteração foi em julho, com a entrada da Guararapes, que era uma situação bem pontual, um ativo que estava bastante defasado, com um preço baixo em relação ao que deveria valer, né? Obviamente tiveram coisas negativas no mercado, eu não consigo esquecer aquela demissão do Pedro Parente no meio do pregão, né? Questões de governança, o caso da Smiles, o caso da Qualicorp, o caso da Múltiplos também, coisas que não foram tão positivas assim, ou foram bastante negativas na minha avaliação como investidor, mas também questões que fazem parte. E o mercado como um todo, apesar do número de investidores não ter crescido no Brasil nos últimos anos, o mercado evoluiu bastante, né? Então, como nos próximos anos a gente deve ter muitos investidores entrando na bolsa, entrando na parte de fundos imobiliários, na parte de fundos de investimento, o mercado hoje está muito mais preparado do que ele estava antes, né? Lembrando que quando eu comecei nesse mercado aqui, a gente tinha que ligar para o operador ligava para o operador que estava lá na bolsa, no pregão Viva Voz, e ele fechava negócio dessa forma. Então, nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos, o mercado evoluiu bastante nesse sentido. E eu queria deixar, pessoal, uma mensagem, né, para a gente, como investidor, né, fazer 2019 um ano diferente. Em que sentido? E principalmente para as pessoas que estão começando, eu copiei essas 3 frases aqui do Henrique Breda, né, do Twitter do Henrique Breda. Para quem não conhece, ele é um cara bastante ativo no Twitter. Ele é gestor dos fundos da Alaska, né? Uns fundos que tiveram bastante sucesso aí em termos de rentabilidade nos últimos anos, e ele conseguiu sintetizar bem o que às vezes as pessoas perguntam: pô, Thiago, como é que tu conseguiu ter sucesso como investidor? Eu sempre falo em relação a essa questão de estratégia, mas ele conseguiu sintetizar bem esses três itens aqui, né? Que é, primeiro, foco para não se distrair com bobagens. O mercado financeiro é cheio de informação, é cheio de notícia, mas eu não posso perder tempo com aquilo que efetivamente não vai agregar nada na minha carteira. Por outro lado, eu não posso deixar de aprender, né? Todos os dias eu tenho que estudar, todos os dias eu tenho que entender aquilo que está acontecendo, que é uma coisa que a gente bate também, né? Agora mesmo eu estava respondendo uma pessoa no YouTube que colocou: Thiago, mas o fundo
multimercado tal fechou negativo. É fundo multimercado, entendeu? Ele vai fechar negativo, ele vai fechar positivo, as ações vão subir, as ações vão cair, mas às vezes as pessoas se atêm em coisas que não são tão importantes quanto elas deveriam estar estudando onde elas estão colocando o dinheiro delas. Então, se eu coloco o dinheiro num fundo multimercado, vai cair. Ah, Thiago, mas não pode cair. Então não coloca no multimercado, coloca na renda fixa. Da mesma forma que quem coloca na renda fixa nunca vai ficar rico de renda fixa. Não tem como. Com taxa com um título pagando 6%, 7%, 8%, 9% ao ano, é só vocês colocarem na HP de vocês aí quanto tempo vocês demorariam para ficar milionários com renda fixa, né? Então, é sim, estudar, não parem de estudar, é importante que vocês aprendam, mesmo quem é nosso cliente, a gente incentiva muito a, no mínimo, entender o risco e o retorno de cada tipo de investimento e, principalmente, pessoal, para quem quer acumular capital no longo prazo, é ter paciência. Tem que ter uma paciência infinita. A Bolsa vai fechar agora com o terceiro ano positivo de alta, muito provavelmente, a não ser que despenque até o final do ano, até nos últimos dias de pregão, mas deve fechar positiva, o terceiro ano positivo. Isso não acontecia desde 2005, 2006 e 2007. Então, apesar de algumas ações, óbvio, ter disparado, a Bolsa, de uma forma geral, quem não teve paciência, caiu fora. E quem tem renda variável tem que ter muita paciência. Eu acho que o Breda definiu bem ali com essa questão da paciência infinita, tá, pessoal? Então estudem, é importante que vocês entendam onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês. Vocês trabalharam, suaram muito para conquistar esse dinheiro, não dá para sair rasgando dinheiro, não percam tempo com bobagem e principalmente para quem investe em ações, tenham muita paciência. Para quem seguir esses 3 itens aqui, vai facilitar bastante o caminho, aí cada um chama como quer, para independência financeira, para sucesso financeiro, enfim, foi exatamente o que aconteceu comigo ao longo dos anos, tá certo? Gostaria de desejar um 2019 excelente para todos nós, né, que esse cenário positivo ele se concretize em 2019, se concretize em 2020, mas especialmente no longo prazo que todo mundo consiga atingir os seus objetivos financeiros, tá certo? Um abraço a todos e até mais.